crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos observar quais são os materiais necessários para a nossa aula? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Mas antes de dar o tempinho aí para vocês separarem esses materiais, não esqueçam dos nossos combinados, que é organizar o ambiente que você vai estudar e higienizar as mãos. Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos iniciar a nossa aula, mas antes da gente iniciar, nós vamos revisar o que nós aprendemos na aula anterior. Então vamos lá? Olhem lá, na aula anterior aprendemos sobre as transformações dos meios de transporte, Vimos a imagem, que a professora Fran trouxe para vocês e a gente conversou e viu que a roda é uma das invenções mais antigas e importantes da humanidade. Nós também conversamos, e vimos um pouco da história da evolução dos meios de transporte. E vimos, demos enfoque ao automóvel, desde a criação, como ele era, que funcionava a partir através da manivela e como chegou hoje, com várias tecnologias que para ligar o automóvel precisamos apertar apenas um botão, Estão lembrados disso? E vimos que todos os meios de transporte pertencem, a uma via de circulação. E também vimos que as vias de circulação sofreram, mudanças, que antigamente as estradas eram de terra, eram estreitas e não havia sinalização. E por último, nós fizemos um caça-palavras das palavras que a gente falou e conversou durante a aula. Vocês estão lembrados? Agora, crianças, chegou o momento que vocês mais esperam, Minha atividade na TV. Então, a professora Fran tem recebido muitas atividades e uma mais linda do que a outra que vocês estão de parabéns. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês curtirem as atividades que foram enviadas nessa semana.
Tudo certo, crianças? Então, nós vamos continuar conversando, né, sobre os meios de transporte. E a professora Fran aí vai dar um tempinho para vocês anotarem o número da nossa aula, o tema e a data de hoje. Tudo certo, crianças? Então vejam o nosso próximo slide. Se pensarmos nos lugares distantes que visitamos ou frequentamos, vamos notar que quase sempre usamos algum meio de transporte para chegar até eles, né? Será que a gente vai de bicicleta? De carro? E quem já andou aí de trem? Ou será que a gente usa um barco? E de avião? Ou podemos ir, né, de ônibus. Qual será que é o meio de transporte que vocês mais utilizam, né? E aí, vejam que a professora Fran trouxe para vocês. O território brasileiro, ele é muito extenso, o que torna os meios de transporte ainda mais importantes para o deslocamento. Quanto maior o território, maior o desafio para a circulação de pessoas e mercadorias. A professora Fran trouxe uma imagem, né, de uma rodovia. E continuando, por ser um país muito grande, o Brasil apresenta uma grande diversidade de paisagens. Em muitas delas há rios, morros e outros elementos que dificultam o deslocamento de pessoas e mercadorias. Aí, crianças, nós vimos, né, nas aulas passadas e como as paisagens, né, brasileiras são diferentes dependendo de um lugar para outro. Vimos que a vegetação, né, que o clima influencia na vegetação. Vimos a questão ali da hidrografia brasileira, né, e como os rios nos ajudam aí na produção de energia elétrica. E aí, crianças, eu pergunto, com toda essa diversidade, vocês conseguem imaginar como acontece aí como as pessoas se deslocam de um lugar para o outro? O que vocês acham?
Vejam que a professora Fran trouxe para vocês algumas informações e algumas questões. Olhem lá. Marcelo quer viajar para o Canadá. Qual é o meio de transporte que ele vai usar? Vejam que a professora Fran colocou ali na imagem, né, o planicério, e ele mora no Brasil. Se o Marcelo está no Brasil, qual é o meio de transporte que ele vai usar para chegar no Canadá? Vamos localizar no mapa essas informações? Então vejam que o Brasil está representado na cor verde. Localizaram? E o Canadá está representado na cor rosa. Conseguiram localizar? Os dois países pertencem ao continente americano, né? E olha lá o trajeto que o Marcelo vai precisar fazer. Então ele vai sair do Brasil e ir para o Canadá. Nós sabemos que o mapa possui uma escala e ali ele parece ser bem próximos, mas que na verdade não é, né? Então, para ele percorrer essa distância entre o Brasil e o Canadá, qual é o meio de transporte que ele vai utilizar, crianças? Se vocês disseram avião, vocês acertaram muito bem. Agora, outra situação para a gente analisar. Olha lá, o Bernardo, ele mora em Belém, município que pertence ao estado do Pará. Para ir à escola, ele não utiliza carro, nem moto, também não pode ir a pé. Qual é o meio de transporte será que o Bernardo utiliza, crianças? Vejam que do ladinho do Bernardo, a professora Fran colocou uma foto aérea, né? E ali, naquela região que aparece na cor azul, é um rio. Olha lá o trajeto que o Bernardo precisa fazer. E qual será que é o meio de transporte que ele utiliza, crianças? Aí, se vocês falaram um barco, vocês acertaram. E aquele rio que a professora colocou no slide anterior, ele é o rio Gamá, que é um curso de água localizado no Nordeste, no estado do Pará, no Brasil. Sua bacia hidrográfica drena uma área de 87.389,54 quilômetros quadrados. Vocês conseguem imaginar, crianças, que alguns estudantes aqui no Brasil vão para as suas escolas de barco? Vejam a reportagem que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá. Barcos são o principal meio para as crianças ribeirinhas chegarem às escolas em Belém. Olha as informações para quem mora do outro lado do rio Guamá, os furos são como ruas do continente, nas quais todos os dias mais de 140 alunos da Escola Municipal de Educação de Campo Milton Montes, localizado no furo São Benedito, da região das Ilhas do Sul, precisam navegar para chegar à unidade e estudar para conquistar no futuro a profissão dos sonhos. Vejam, crianças, que a professora Fran destacou a palavra furos, né? Que é o encontro, a comunicação entre dois rios ou entre um rio e uma lagoa, né? Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, uma imagem de satélite, né? Dos furos que a gente encontra nessa região. Então, a professora Fran circulou aqui de vermelho os furos que as crianças, para elas irem até a escola, elas vão de barco. Na cor amarelo, a professora Fran destacou a cidade onde estão localizadas as escolas. E na cor preta, olha lá, o trajeto que as crianças fazem, né, das suas casas até chegarem às escolas. E aí, crianças, vejam no próximo slide o depoimento do diretor dessa escola, né? Na região de Ribeirinha, o transporte escolar é fundamental para que esse aluno chegue e permaneça na escola. Para alguns alunos, seria inviável estudar sem esse transporte. Digo que é uma política pública essencial para garantir o direito à educação para essas crianças, afirma o diretor da escola Milton Montes, né? Tiago Oliveira.
Legal essas informações, né, crianças? Vejam ali a imagem dos estudantes dentro do barco, né? E agora nós vamos analisar outra situação. Vejam lá. Mariana decidiu descer a Serra do Mar de uma maneira diferente. Ela não foi de carro nem de ônibus. Usou um transporte bem diferente, que anda devagar. Qual meio de transporte Mariana usou? E agora, crianças, quem já foi passear aí na Serra do Mar? O que vocês acham? Do que a Mariana foi? Se vocês disseram trem, vocês acertaram e vocês estão de parabéns. Continuando a nossa aula, os meios de transporte ligam partes do território de um país, por mais distante que estejam uma das outras. Para isso, são necessárias as estruturas viárias, como rodovias, ferrovias e hidrovias. Vejam que a professora Fran destacou, né, estrutura viárias, que significa ali o deslocamento de pessoas e de mercadorias, de curtas, médias e longas distâncias. E ele contribui, né, para integrar o território dentro de um país, né, para facilitar, né, aí essas mercadorias, o deslocamento das pessoas e de mercadorias dentro desse país. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 1. Vejam do que se trata. Relacione os meios de transporte que circulam em cada estrutura viária. Quais serão os meios de transporte que circulam numa rodovia e numa hidrovia? E na ferrovia? O que vocês acham? Respondam, né? Copiem e respondam essa questão com as palavras de vocês, da maneira que vocês acham. E aí a gente volta conferindo. Tudo bem?
Ok, crianças? Então vejam o que a professora Fran colocou, né, como resposta. Então, para a rodovia, nós temos os carros, caminhões, motocicletas. Na hidrovia, nós temos barcos, canoas e na ferrovia, trem. Foi isso que vocês colocaram? Então, vou deixar um tempinho aí essa tela aí para vocês conferirem a resposta de vocês. Tudo certo, crianças? Então é importante a gente saber que no Brasil nós temos aí 4 tipos, né, de meios de transporte. Nós temos os meios de transporte rodoviário, ferroviário, aquático ou aquaviário e o aéreo. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o rodoviário e o ferroviário. Então vamos lá? Olhem lá. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Inclui carros, ônibus, motocicletas e caminhões. A malha rodoviária brasileira conta com uma rede de 1.720.700 quilômetros de estradas e rodovias nacionais, a 4ª maior do mundo, por onde passam 62% de todas as movimentadas no território brasileiro. Vejam o mapa, né, a imagem que a professora Fran trouxe do mapa rodoviário em 1980. Vejam a nossa legenda, né, que todas essas linhas em vermelho são rodovias federais. E vejam aqui, né, a região norte. Será que nós temos muitas rodovias ou poucas? E a região aqui que pertence ali ao sul, ao sudeste e um pouquinho ali do centro-oeste. Será que nós temos muitas rodovias? E o que vocês acham, crianças, na atualidade? Olha lá, o mapa rodoviário atual. Será que aumentou? Vamos dar uma olhadinha no norte? Olha lá, como que está o norte? Aumentou, né? Nós temos um aumento de rodovias federais. E na região ali sul, sudeste e um pedacinho da centro-oeste, o que vocês acham?
Aumentou muito, né? Então, agora, crianças, nós vamos fazer a atividade 2. Olhem do que se trata. A expansão da rede rodoviária brasileira foi muito significativa para o transporte. Observe os mapas novamente e escreva o que é possível concluir sobre a evolução da rede rodoviária federal no estado do Paraná. Então, a professora Fran vai deixar um minutinho, né, um tempinho aí para vocês copiarem essa questão e depois a professora Fran coloca os mapas para vocês observarem o estado do Paraná.
Tudo certo, crianças? Se vocês colocaram que houve um aumento aí nas rodovias federais, vocês acertaram, vocês estão de parabéns. Mas será que nós só temos rodovias federais, crianças? Vamos observar, né, o nosso mapa, nosso próximo mapa rodoviário. Então, nós temos rodovias federais e estaduais. Olhem a quantidade de rodovias que nós temos no Brasil. Muitas, né? E agora, crianças, nós vamos conversar um pouquinho sobre o transporte ferroviário. Vejam lá, ainda no século XIX, em algumas áreas urbanas do Brasil, passaram a ser utilizados bondes, transporte coletivo movido à eletricidade, que assim como os trens se movem sobre trilhos. Durante o século XX, esses veículos caíram em desuso e foram substituídos principalmente por ônibus. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né? Aqui é uma imagem da cidade, né, de Porto Alegre, da Avenida Otávio Rocha, na década de 1960. Localizaram ali os dois bondes. E atualmente, crianças, em diversos centros urbanos brasileiros, há outros meios de transporte sobre trilho, como metrôs e veículos leves sobre trilhos, os VLTs. A imagem que a professora Fran trouxe, né, do metrô de São Paulo. E hoje, crianças, a rede ferroviária brasileira tem basicamente a mesma função que tinha as primeiras ferrovias do país: o transporte de produtos agrícolas e minerais em direção aos portos, onde as cargas são exportadas. Vejam que a professora Fran destacou ali transporte de produtos agrícolas e minerais e a questão de exportadas. Vocês lembram que a gente já viu sobre isso? Exportado significa quando sai, né? Sai do nosso país para um outro país. Ele pode aí sair para diversas finalidades, né? E a imagem que a professora Fran trouxe, né? De um trem que está transportando aí alguns produtos agrícolas. Continuando, crianças, a rede ferroviária brasileira é pouco extensa e se comparada às redes de outros países. Apesar disso, nas ferrovias brasileiras são transportadas grandes quantidades de cargas e por longas distâncias, se for feita uma comparação com relação ao transporte rodoviário. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. É o mapa ferroviário, né, das ferrovias que a gente tem aqui no Brasil, né? E agora, crianças, nós vamos para a atividade 3. Vejam do que se trata. Após observar o mapa ferroviário do Brasil, é possível identificar em quais regiões do país existem mais ferrovias? Então, um tempo aí para vocês copiarem, analisarem esse mapa e a gente já volta fazendo a nossa correção.
Tudo certo, crianças? Então vamos conferir. Vocês colocaram região sul e região sudeste e parte da região centro-oeste. Se foi isso que vocês colocaram, vocês estão de parabéns. Mas se não foi isso, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês corrigirem aí a atividade de vocês.
Tudo certo, crianças? E nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos na aula hoje? Então, hoje nós aprendemos, sobre as transformações dos meios de transporte rodoviário e ferroviário. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!